Aqui porque parece que está a ser gravado e portanto não corresponde a nenhum desejo meu de formalismo ou protagonismo para esta falar de pé na chamada tribuna. E por outro lado também queria felicitar e agradecer aos meus colegas da Faculdade de Direito a organização deste colóquio. De facto sugeri este tema ao Jorge Bacelar porque me parecia que era um tema com uma certa premência, uma certa urgência, sobretudo para juristas por razões que já passo a explicar. E por isso tenho muito gosto em preferir breves palavras, porque, na verdade, o tempo é curto. Estive a olhar para o programa e, teoricamente, aqui eu devia falar 15, 20 minutos. Há um texto que eu tenho aqui que poderá ser distribuído, se eu entender a organização, a quem o solicitar, e eu fiz duas paginhas que têm mais agralhas do que páginas, porque estive agora a ver, evidentemente fiz isto um bocadinho à pressa, tem para aqui muita agralha, falta disto e daquilo, mas dá para entender, que resume os pontos principais que vou abordar e algumas indicações biográficas. Eu não estava a contar com este público, francamente, tão distinto, estava a contar com alunos do Jorge, pensei que o Jorge encheria a sala com os seus alunos, ameaçando-os de várias coisas, e portanto, já agora tem aí uma biografiazinha para falar. Mas, enfim, desculpem, portanto, este meu atrevimento de indicar coisas que sabem mais que sabem. Brevíssimas notas para apontar, digamos, a contextualização geral deste tema sobre direito, modelo jurídico de crise. A crise está suficientemente caracterizada, diagnosticada e com indicações para a sua terapêutica, mas dois pontos. Esta crise, como toda a gente sabe, surge em consequência, segundo uma leitura que é bastante comum, de uma proposta radical, neoliberal, dos anos 80 do século XX, que responde na sua fase inicial aos governos dos Estados Unidos de Ronald Reagan e no Reino Unido de Margaret Thatcher, e que corresponde aos ensinamentos teóricos da Escola de Chicago. Traduz-se na proposta de uma liberalização radical da vida social, da vida económica e depois da vida social, a que devemos de facto chamar neoliberal. Há pessoas que ficam impacientes com esta coisa do neoliberalismo, é uma coisa ideológica. Não é nada, é uma questão de rigor. É porque este liberalismo dos anos, recente, a partir dos anos 80 do século passado, é muito diferente do liberalismo clássico. O liberalismo clássico não era totalmente anti-regulamentador, anti-regulação. Mesmo na regulação externa, se lerem Adam Smith, bem lido, ele fala de regulação em diversíssimos aspectos, até a regulação urbanística, dizendo que as casas devem ser mais ou menos iguais, que realmente contraponto Paris a Londres, portanto, ele, a propósito de várias coisas, mesmo que não são estritamente económicas, fala de regulação do Estado. E depois, enfim, quem conhecer, os historiadores têm a obrigação disso, quem conhecer a história económica e até a história social do século XIX sabe que o liberalismo tinha como absolutamente necessário e, portanto, sujeito ou amparado à regulação externa, tinha como absolutamente necessários certas características para que o mercado funcionasse. Desde logo a sua moldura externa, segurança, defesa e segurança, ordem pública e segurança, externa e interna, que na verdade cometia ao Estado, e depois certas características internas, como a verdade, a transparência, a confiança, a concorrência, e tudo isso era tão importante que entendiam os liberais clássicos que isso não poderia ser garantido suficientemente pelo mercado e podia ter que ser, e normalmente seria, garantido de fora do mercado pela lei. E por isso é que surge legislação protetora da concorrência, ainda no século XIX, leis antitrust, antimonopólio, surge garantia jurídica da verdade, as leis contra a contrafação, de alguma maneira a propriedade industrial pode, no fundo, casar-se com ela, surge legislação garantindo a publicidade de certos atos de sociedade, a publicidade dos balanços, a lei da verdade também, ou melhor, a necessidade de verdade, o valor da verdade, também inclui a garantia que os balanços são reais, é que estão proibidas os chamados balanços off-sheet, fora da folha, duplicados, escondidos, e portanto está garantida esta verdade, esta transparência dos mercados. Isto era tão importante que o liberalismo clássico entendia que os poderes públicos deviam garantir isso, e isso acontece hoje. Temos muito resíduos dessa legislação. Ora bom, a isso contrapõe este modelo neoliberal a ideia de que qualquer regulação exterior ao mercado é artificial e danosa. O mercado deve ser sujeito a uma regulação em tempo real, isto é, instantânea, operada pelas próprias forças do mercado. Crise muito brevemente e superficialmente caracterizada,
E depois, a esta crise originária, acrescentou-se uma outra crise proveniente da terapêutica, de uma certa terapêutica anticrise. Terapêuticas anticrise houve várias, começam ainda no século XX, nos Estados Unidos, com leis de regulamentação, uma FIRE, são os iniciais de uma coisa mais comprida, um Sarbanes-Oxley Act de 2002, que basicamente destinados a garantir a verdade contabilística e balanços, a verdade fiscal e, por outro lado, a transparência das operações financeiras, sobretudo no mundo financeiro. Essas leis tiveram uma triste sorte, realmente o balanço que se faz nos Estados Unidos não foram aplicadas praticamente até hoje, como certas instituições que foram reforçadas na altura de fiscalização dos mercados financeiros. Há muita coisa na internet sobre isso e na televisão frequentemente aparecem documentários interessantes sobre o modo como essas leis foram torneadas, mas isto constituiu uma certa estratégia de combate à crise. Digamos uma estratégia própria, por um lado, de governos ou de orientações políticas socialistas, sociais-democráticas, liberais clássicas e até conservadoras. Outra estratégia, que é proposta por correntes neoliberais, é uma estratégia de combater a desregulação, de combater a crise com a desregulação, com uma radical desregulação correspondente àquilo que eu chamo no texto uma revolução neoliberal, só que com todas as características do pensamento revolucionário. Combater o estabelecido, refundar a sociedade nos seus aspectos externos e institucionais, mas mesmo nos seus aspectos mentais, na base de um modelo radicalmente neoliberal. Eu digo aqui, aponto aqui neste papinho, neste resumozinho que despacei, que este caráter revolucionário do neoliberalismo, isto é, de ataque radical ao que está estabelecido, o que está estabelecido sendo designado por direitos adquiridos, por privilégios, por rendas, isto é, por situações que não são criadas pelo mercado, mas criadas e garantidas externamente e contra o mercado pelos poderes públicos ou pelo direito. Este recorte revolucionário, curiosamente em Portugal, está no ADN de alguns dos fazedores de opinião neoliberal, que alguns vêm de grupos radicais revolucionários onde se encontravam nos fins dos anos 70 e nos anos 80. Muitos, enfim, alguns mais visíveis, nem estou para isso, mas é engraçado para ver a biografia política das pessoas que aparecem como periféricos do neoliberalismo, mas são próximos até os anos 80, alguns estavam no UDP, estavam no Partidos Comunistas Marxistas Leninistas, o caso, enfim, 3 nomes. São Manuel Fernandes, Nuno Crato, e há um outro que... Barroso tem um percurso diferente e, curiosamente, não está no neoliberalismo. Vem do maoísmo, como sabe, mas não está no neoliberalismo. Mas o José Manuel Fernandes, sim, o João Carlos Espada, no fundo a trajetória é Grupos ML, UDP, Clube de Esquerda Radical, neoliberalismo. E isto são 3 nomes, mas é possível encontrar mais com um percurso semelhante. O que é que trouxeram? Um certo modelo mental radical revolucionário. Há privilégios que têm que ser abolidos. A sociedade tem que começar de novo para se criar um homem novo. Claro que nos grupos a atacar e nos grupos a promover, as coisas mudaram. Já não é a burguesia e o capitalismo, não são os exploradores da classe operária, e os beneficiários já não são as classes operária e camponesas, da OC, da Associação do Castelo, já não se lembram, são muito novos, mas ainda não. Onde alguns militaram, já não são esses, mas são os a promover, são aqueles que não dependem de rendas, os empreendedores, os que não dependem da segurança social, ou seja, os ricos, porque os pobres esses têm posições adquiridas, têm direitos e privilégios. Ainda hoje tive tempo a ouvir muitas coisas no carro, porque demorei muito tempo, e vinha um partido político a exigir que fossem retiradas o apoio da Segurança Social à interrupção voluntária da gravidez. Porquê? Porque é crime, porque é toda a vida? Não. Porque é uma situação adquirida e um privilégio. Isto é mesmo a ideia. É um privilégio porquê? Porque nem todos estão grávidos. E porque nem todos estão grávidos querem interromper a gravidez. Isto é um privilégio. É uma lei para um grupo.
Claro, uma lei para um grupo também seria a lei que permite o apoio aos cancerosos, nem todos felizmente temos cancro, embora todos que têm cancro naturalmente querem sair dele. Não vou das coisas grávidas, mas portanto, reparem que uma coisa, lá no fundo, eu estou convencido, é uma iniciativa do CDS, lá no fundo estão essas razões do Ortega, etc. Mas o que agora vem não é isso, é uma situação privilegiada, é uma renda de saúde. Isto é, um grupo privilegiado está a reivindicar uma coisa que nem todos podem reivindicar. Bom, sendo assim, configurando isto uma ideologia revolucionária, naturalmente que choca-se muito com o direito. Com o direito tal como nós o entendemos. Eu não tenho uma concepção essencialista de direito. O direito nem sempre se orientou pelos valores que hoje o orientam. Mas nós hoje entendemos que o direito, no fundo, destina-se a proteger certas coisas. Tenho que beber água porque a boca é incrível. O direito destina-se a proteger certas situações garantidas e que por isso se chamam situações de direitos adquiridos, garantidas ou expectativas ou situações com uma certa configuração que o direito protege e, no caso de choque entre elas, nunca as sacrifica, mas no caso de choque entre elas, há uma forma regulada, previsível, em que as pessoas, no fundo, depositam confiança, ponderada, em que nenhuma das situações é absolutamente ou arbitrariamente sacrificada, de escolher, digamos, uma certa combinação que defenda o mais possível as duas e que sacrifique o menos possível qualquer delas. De modo que, para os juristas, há razões muito importantes, como é o caso da estabilidade, das situações adquiridas, do caráter regulado do processo de decisão, da ponderação ou proporcionalidade, está sempre na boca dos juristas esta ideia com várias formulações, da segurança, etc. E, pelo contrário, é contrário ao modelo jurídico, contrário a este tipo de pensamento jurídico, as razões de oportunidade ou da utilidade. Um jurista já do século XX, Gustavo Radbruch, disse num texto pequenino, 5 minutos de filosofia de direito, disse o seguinte, que a oportunidade é a divisa dos tiranos. Isto é, decidir segundo a oportunidade, segundo o que convém, seja a quem for que convém, é destruir, violar aquela ideia de que a situação jurídica não é o conveniente para um dos lados, mas é o conveniente para a harmonia e o conveniente prosseguido ou obtido de uma forma regulada, rule of law. De modo que esta situação de crise, quer a crise originariamente, quer a situação do combate à crise por uma política, digamos, de precarização. Precarização justamente é decidir segundo a oportunidade, nada está garantido, o risco é que está garantido, o desafio é que está garantido, por isso qualquer coisa deve ser considerada como um desafio, mesmo o desemprego, como o nosso Primeiro-Ministro disse a semana passada, isto deve ser considerado como um desafio. Há um texto muito interessante do Ricardo Araújo Pereira na última visão, realmente de morrer a rir contra esta ideia de que tudo é um desafio, tudo é positivo, tipo estar à porta da morte é um desafio para salvar a alma, para morrer bem, para, enfim, seja para o que for, tipo ter um cancro, é um desafio para vencer o cancro. É um texto muito engraçado, como tem ironia, mas no fundo é esta ideia. O bom é a precarização. Ora, a ideia de precarização é uma ideia contrária ao modelo jurídico como nós o entendemos hoje, não foi sempre assim, mas, digamos, na cultura ocidental, o direito é identificado basicamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta ideia de crise e depois esta estratégia de combate à crise são profundamente antijurídicas. Como nós entendemos hoje, estou a constatar, não sou um grande amante do direito, como os que me conhecem mais sabem, não juro, nem penhoro as barbas pelo direito tal como nós o entendemos, mas estou a constatar, esta estratégia é uma estratégia basicamente antijurídica. E isso explica certas coisas. Explica a subalternização da justiça à oportunidade. A subalternização da justiça é a subalternização da estabilidade, a campanha contra os direitos adquiridos, a campanha contra as rendas. As rendas são qualquer coisa que não variam em função do mercado e, portanto, estão estabilizadas. Portanto, a campanha contra as rendas como situações fora do mercado estabilizadas por meios que não são meios de mercado. É a campanha contra o formalismo,
que se tem notado muito, não sei se recordam, o tempo passa, já lá vai um ano, mas houve logo uma discussão quando este governo tomou posse sobre as formalidades da aprovação do plano de governo. Tinha que ser ouvido o Parlamento, tinha que ser ouvido os partidos e, creio que mais forças sociais, de acordo com a Constituição, havia certos formalismos constitucionais, mas havia, por outro lado, a oportunidade, isto é, o prazo imposto pelas instituições europeias, as instituições creditoras, que exigiam que aquilo estivesse pronto até ao dia não sei quando. E então houve uma série de constitucionalistas, entre eles não estava o Jorge Bacelar, que diziam, bem, esta coisa das formalidades, enfim, perante a gravidade da situação, isso temos que arranjar uma maneira, ou cumprimos as formalidades ou cumprimos apenas formalmente. E o Presidente da República arranjou uma maneira formal de resolver isso. Também na legislação laboral, na legislação da função pública, a necessidade de ouvir os sindicatos, ou de ouvir os órgãos da concertação social. Aí também se discute muito, mas é preciso ouvir, ou como é que é ouvir? Bom, o Governo chegou à conclusão, e o Tribunal Constitucional deu razão, que ouvir bastava pôr um anúncio na internet, porque toda a gente podia lá ir e realmente dar 3 dias para responder. Porque, na verdade, ia sair o anúncio rapidamente, online, em tempo real, respondia-se e tal, e o Tribunal Constitucional achou que também era bom, porque, na verdade, dadas as urgências várias, realmente essas urgências, isto é, razões de oportunidade, acabavam por ser mais importantes que razões formais. Bom, e depois vem o recente caso da audição ou não do Parlamento, por causa deste plano estratégico, não sei, tem o nome não é o PEC 5, mas é uma coisa que corresponde. Mas aí também o formalismo era, no fundo, chegar ao Parlamento e dizer que aquilo tinha seguido, ou tinha seguido, ou qualquer coisa, e estavam cumpridas as formalidades. Portanto, isto são vários exemplos de desformalização do direito. Por outro lado, a proporcionalidade e a ponderação. A crise caracteriza-se na narrativa corrente por ser uma situação apocalíptica. Aliás, na palavra grega é assim, a crise é a situação em que se decide a vida ou da morte. Não se decide uma pequena coisa, não se decide uma dor no dedo mindinho. Não, realmente, a crise é global, abrange o todo. E por isso é iminente, está aí. Por outro lado, é apocalíptica, no fundo, relaciona-se com o fim de qualquer coisa ou não de qualquer coisa, e, portanto, corresponde a um momento supremo. E este argumento, no fundo, impede a proporcionalidade. Perante um valor incomensurável, que não pode ser medido, que é supremo, que é o valor último e supremo, não há nada a ponderar. Nenhum valor é ponderável com este. Portanto, aquele vence tudo. Portanto, a ideia de ponderação, de proporcionalidade, realmente desaparece. Também se vê nos 3 acórdãos, nos 3 cavaleiros do Apocalipse, que eram 4, mas nos 3 acórdãos que decidiram sobre questões importantes relacionadas com a crise, a propósito das pensões e dos salários da administração pública, algumas coisas de matérias de autonomia regional, e esse argumento aparece frequentemente. Bom, a crise é muito grande, a crise é suprema e, portanto, aqui não há nada que ponderar. Ou melhor, todos os valores protegidos constitucionalmente, ainda que protegidos constitucionalmente, que aqui estão em jogo, têm que ceder perante um valor supremo. Mais ou menos acordos, mais ou menos explicitamente, e com diversa ênfase, no fundo, apontam para esta ideia. A crise impede a ponderação, impede a proporcionalidade. Aquilo que for, por muito grave que seja, aquilo que se destinar a combater a crise, isso é proporcional. Só por essa natureza incomensurável dos valores que estão em casa com. Por outro lado, ataque às profissões jurídicas. Isto a mim não me interessa muito, porque eu sou escolhido, portanto eu faria a história disso um dia mais tarde, sim. Mas para os meus amigos presumo que sim, que isso... Claro que este ataque, já o direi, não é um ataque global, é um ataque diversificado. Há algumas profissões jurídicas, ou algumas formas de exercer ou de entender as profissões jurídicas, nomeadamente a advocacia, não é atacada, pelo contrário, é promovida. Isto está muito bem estudado hoje a nível internacional. Há imensa, citei alguma literatura sobre isso. Há imensa literatura sobre isso. Mas aqui há um ataque às profissões jurídicas que se identificam com esta cara formalista, garantista do direito. Desde logo a magistratura. A magistratura tem culpas próprias, é ineficiente, é corporativa, etc, etc. Mas quando eu digo corporativa, não estou a pôr muito ênfase na expressão, mas corporativo, para uma concepção neoliberal, é o pior que há.
Porque interesses corporativos são aqueles interesses que não decorrem do mercado, justamente que se opõem ao mercado. E, portanto, quando se diz que a justiça é corporativa, quer dizer que, no fundo, não está a submeter-se às normas do mercado. Rigorosamente, a justiça devia estar no mercado. A justiça pública é um privilégio de alguns para, de uma forma também privilegiada, formalista, regulada não pelo mercado, isto é, não obedecendo às necessidades do tempo real do mercado, decidir ou arbitrar conflitos. E, claro, pôr a justiça no mercado é, por exemplo, rodear a justiça pública de justiça privada. Se lerem a última lei da arbitragem, isso é muito claro. Se forem ao sítio da Associação Portuguesa de Arbitragem, estão aqui alguns sócios, enfim, estou a constatar, estou a fazer um juízo sobre isso, pode-se encontrar ali uma cartilha do maior organismo jurídico a favor de uma justiça privada potencialmente incontrolada. Isto é, de que não há recurso senão excepcionalmente, de que não há intervenção de terceiros senão excepcionalmente, em que a escolha não só dos árbitros, mas também do direito a aplicar é praticamente ilimitada. Portanto, há, de facto, aqui um modelo de uma outra justiça que é afirmada como a melhor alternativa para a resolução de conflitos e, portanto, como uma outra forma melhor, mais ágil, mais barata, com menos externalidades em relação aos custos do mercado, do que a justiça pública. Portanto, naturalmente, aqui primeiro ataca às profissões jurídicas. Mas não é só... Não são só os juízes. Não sabemos exatamente, creio que não se sabe exatamente o que é que vai dar esta lei sobre associações profissionais que foi anunciada, estas medidas sobre associações profissionais foram anunciadas outro dia. Mas, pelo que se sabe do que aconteceu em relação a esse tema no estrangeiro, num contexto neoliberal. E do que se disse, o ministro Moedas veio dizer à televisão, não vi muito mais do que as declarações dele, já se está a perceber o que é. No fundo, trata-se de, como já aconteceu nos países, de tentar tirar do exercício da advocacia todos aqueles traços de publicidade que lhe introduziam certas limitações. Por exemplo, a limitação de que os serviços de advocacia não podiam ser objeto de publicidade. Isso era a ideia que estava ali em causa o interesse público, portanto não se publicita isso, era uma regra deontológica e de decência, digamos assim, de respeito por qualquer coisa que era mais do que aquilo que pode ser publicitado. A ideia hoje é de que a advocacia é um fornecimento de serviços, a que, nomeadamente, o mundo empresarial recorre, como recorre aos serviços de accounting, aos serviços de contabilidade ou aos serviços de limpeza. Desculpem realmente fazer esta comparação, os serviços são serviços e são serviços desde a advocacia, passando pela contabilidade, até aos serviços de limpeza ou de segurança, securitas, como nós também temos. Portanto, é um serviço e os advogados transformam-se em fornecedores de serviços. Mas é verdade que isto, de alguma maneira, não é inconveniente para toda a advocacia e, de alguma maneira, foi preparada por alguma advocacia. Há também estudos muito detalhados e profundos e que demoraram muitos anos a fazer, sobre os serviços de advocacia, de engenharia jurídica nos últimos 30 anos. E realmente muitos autores dizem, fala-se muito da engenharia financeira e da engenharia fiscal como forma de criar opacidade, artificialidade, etc. Mas, atenção, não se esqueçam, porque ao lado disso havia uma engenharia jurídica que cobria os expedientes financeiros. Portanto, contabilistas, financeiros e advogados, algum setor da profissão da advocacia, colaboraram muitíssimo na gestação desta opacidade dos mercados, desta securização de certos títulos, desta impossibilidade de determinar realmente o que é que está a ser vendido, que vai contra os princípios liberais da transparência e da verdade, colaboraram na gestação dessa situação e esses vão ganhar com esta mudança. O secretário de Estado na televisão, falando da publicidade, dizia esta coisa realmente um bocadinho espantosa para mim. Não, a publicidade destina-se a restaurar verdadeiramente a lei do mercado no domínio dos serviços de advocacia. E, no fundo, a proteger os mais fracos. Porque um pequeno advogado de província não é conhecido. Uma grande firma de advogados é muito conhecida. Ora bom, a única maneira do pequeno advogado vencer a grande firma de advogados é realmente a publicidade, porque permite pôr um anúncio. Claro que ele esqueceu-se que, ao passo que o advogado punha um pequeno anúncio no dia, aquele jornal que se lê no metro, a grande firma põe 3 páginas do Expresso.
E ele dizia, com esta candura que de facto internece, se não resultasse, com esta candura que isto restaurava-se assim, a igualdade de mercado. De modo que, e não é esta apenas, porque ele também disse uma coisa significativa e que também obedece a uma tendência que se verifica internacionalmente. Há uma tensão muito grande, como saberão muitos aqui muito melhor do que eu, uma tensão muito grande entre as firmas de accounting e consulting, de consultoria e de contabilidade, as grandes 6 norte-americanas, e depois firmas de advocacia, firmas de advogados. Claro que a tendência tem sido para as primeiras comerem as segundas, fazerem uma advocacia em casa, interna, contratar os seus juristas para trabalharem dentro, ou então fazerem acordos em que normalmente têm uma posição dominante com firmas de advogados. De qualquer maneira, para isto é preciso que o mundo da advocacia possa ser penetrado por este mundo dos negócios. Bom, e o Secretário de Estado de Moedas, o próprio nome o Secretário de Estado de Moedas veio dizer que realmente uma das grandes novidades era isto é uma reforma estrutural. Bem, não tem outras dizer isto, não é? Isto é uma reforma estrutural que o Governo vai fazer. E um dos pontos da reforma estrutural era permitir que nas sociedades de advogados houvesse sócios de indústria, isto é, sócios não advogados. Porque realmente, enfim, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a abertura, etc. Bem, isto quer dizer, no fundo, a possibilidade de não advogados, no fundo, financeiros, contabilistas, grandes firmas, empresas, bancos, companhias de seguro, no fundo, entrem nas sociedades de advogados e, portanto, além da advocacia que têm em casa, dos seus serviços de consultoria jurídica, possam realmente penetrar e, no fundo, fazer o que aconteceu nos Estados Unidos e de alguma maneira também na Europa, realmente premiarem as profissões jurídicas que ficam, na verdade, colocadas no mercado, um pouco como as farmácias, a história de acabar com a obrigatoriedade do proprietário da farmácia no farmacêutico. Há muita gente que disse na altura, e acho que isso, o que vejo no jornal, às vezes parece-me que já aconteceu lá fora, poderá acontecer aqui também, foi uma maneira de abrir as farmácias ao mercado. Porque realmente o privilégio dos farmacêuticos de terem farmácias impedia o funcionamento do mercado. E agora assim, realmente acabando com esse privilégio farmacêutico, é possível que empresas da mais variada ordem, nomeadamente do ramo dos medicamentos, no fundo, se apropriem também, ou comprem também, a distribuição. Têm a produção e agora vão comprar a distribuição, fazendo uma integração que é típica da economia capitalista e, portanto, num domínio que está a proteger o mercado. Claro que isto tem alguns probleminhas na Europa, porque vão sendo removidos, porque a advocacia na Europa tinha uma forte componente de interesse público, nacional e de interesse público. E havia segundo dizem os especialistas que estudaram isto, havia uma tessitura estreita entre Estado, interesse público e advocacia, que explicava alguns destas tais posições estatutárias dos advogados. O próprio Tratado Originário da União Europeia falava das normas de concorrência gerais, certas profissões, e uma delas era a advocacia, o que se traduzia, por exemplo, numa dificuldade de transmigração dos advogados de uns países para os outros, o que também parece que acabará, o que se irá fazer entre nós por estas novas leis das ordens profissionais, o que impedia, por exemplo, a publicidade, o que impedia a participação de sócios de indústria em sociedades especializadas de advogados, porque, tal como até certo ponto no notariado também, havia uma componente pública visível na advocacia europeia que a diferenciava das advocacias de outros países. A privatização da justiça já falei, e por outro lado, este ataque ao direito, portanto, ataque ao modelo jurídico de resolver conflitos, ataque ao modelo jurídico ao modelo jurídico de processo de decisão, em que o argumento da oportunidade não valia contra os argumentos da estabilidade, da segurança, da transparência, da verdade e da ponderação, ataque às profissões jurídicas mais tradicionais, correspondentes ao modelo jurídico, e finalmente um certo ataque ao ensino jurídico tal como ele é praticado. Há uma tendência nascente, emergente, de, como noutros domínios do ensino, realmente abrir cada vez mais o ensino jurídico à vida. Bem, mas não é toda a vida, é uma certa vida. Nem todas as faculdades enveredam para essa estratégia,
nos vários países, entre nós também, mas há alguma tendência para algumas faculdades considerarem que a vida são os negócios e, portanto, fazerem parcerias muito estreitas com o mundo dos negócios, representado, enfim, pelo direito dos negócios e por certos agentes típicos do mundo dos negócios. Não vou dar exemplos, mas consultando alguns sites na internet sobre faculdades e cursos de Direito, realmente a insistência nas parcerias com a gestão, com as sociedades de advogados, com o mundo dos negócios, com a banca, é muito patente. Claro, e também uma certa internacionalização. A internacionalização no saber jurídico pode-se fazer de duas maneiras, a meu ver. Pode ser uma internacionalização académica, na base do caráter internacional dos vários saberes jurídicos e parajurídicos, numa via académica, ou pode-se fazer através da incorporação deste direito global, deste direito dos negócios global. Há umas faculdades que podem preferir a primeira via e então fazem parceria com outras faculdades em que se estude problemas teóricos, metodológicos comuns a várias ordens jurídicas, porque, claro, os problemas de regulação concreta já são mais difíceis de internacionalizar. O que é que se pode internacionalizar? A teoria, a metodologia, as ciências contextuais, a filosofia de direito, a sociologia, a teoria jurídica, etc. Já não se pode globalizar muito bem disciplinas, aspectos normativos, institucionais de disciplinas concretas. Mas o resto pode-se internacionalizar muito bem. Há algumas faculdades que têm feito esta internacionalização por este lado, a via académica. Mas pode haver uma outra via de internacionalização. São faculdades que se ligam, digamos, ao mundo do direito internacionalizado e, portanto, entendem que fazer um ensino internacional do direito é estudar o direito internacionalizado e esse direito internacionalizado é, basicamente, o direito dos negócios, embora haja outros ramos que não são. Os direitos humanos, a justiça penal internacional, mas não há muito. Em direitos humanos, sim, há alguns cursos internacionalizados nesta base, mas a maior parte da internacionalização faz através de direitos humanos. E pronto, terminaria apenas com uma última referência à inimizade entre crise e modelo jurídico. A última referência que faço, que é importante porque tem havido muitas aflorações disso, é a referência à cedência do direito perante a necessidade. Quando se evoca o argumento jurídico, obtém-se esta resposta, e agora utilizo uma frase que dizem, que o Ministro das Finanças disse no Conselho de Ministros: não há dinheiro. Qual das palavras é que não entendeu? Das três palavras não há dinheiro. É o argumento da necessidade. Ora bom, realmente é de uma grande ingenuidade este argumento da necessidade, apesar de eu o ver utilizado por pessoas que prezam muito no mundo jurídico e que não são de maneira nenhuma ingênuas. O argumento da necessidade foi analisado muito, enfim, há 40 anos quase, por um brasileiro que se distinguiu nos Estados Unidos como um dos fundadores dos Critical Legal Studies, Mungabeira Unger. Por acaso é um homem desagradabilíssimo, passa, chato, um verdadeiro chato. Duas vezes com ele, fiquei farto de tal Mungabeira até a eternidade. Mas Mungabeira escreveu um livro chamado False Necessity, que publicou em Cambridge também, Cambridge University Press, exatamente. Quer denunciar a falácia da necessidade. Não há necessidade fora do contexto. Eu hoje realmente demorei muito tempo para vir de casa porque vim de carro. E, digamos, era inevitável. Se eu viesse de carro, tinha que passar uma hora como passei na estrada. E dizer, não há velocidade. Que palavra é que não entendeu? Não há velocidade. Vim de carro. Portanto, isto insere-se numa escolha minha prévia, uma escolha política. Eu decidi vir de carro. Se eu tivesse decidido vir de bicicleta, não tinha, ou moto. Dizia, mas moto também é, não podes vir de moto, porque és velhote, não sabes andar de moto e não tens moto. Isso porque realmente eu decidi não ter moto. Porque eu decidi não aprender a dar de moto. E a idade, ainda ontem vi uma senhora com 84 anos que ia a Coimbra festejar a académica, ou vinha a Lisboa, de moto. Portanto, quer dizer, bom, aqui não há necessidades, há escolhas. De modo que este argumento da necessidade, a necessidade faz a lei, depois diz em latim, porque isto está mais, necessity facit legem.
Ou nemo ad impossibilia cogitores. Ninguém pode ser obrigado às coisas impossíveis. Ou aquela coisa suprema lex, que até o meu querido Joaquim Gomes Cantinho veio com a suprema lex, a Constituição é a lei suprema. A lei suprema não. A necessidade é a lei suprema. A salvação pública é a lei suprema, é a Constituição. A salvação pública é a Constituição. Claro que aqui é uma grande ingenuidade. Há muitas salvações públicas, muitas maneiras de salvar a República. Estamos a partir do princípio que há só uma maneira de salvar a República. Não há várias. Obviamente há várias. Não há dinheiro. Simples, não há dinheiro, não há dinheiro. Só que não há dinheiro é como quem diz. Digamos, há uma política orçamental. Porque se não houvesse dinheiro, eu não recebia o meu vencimento, os transportes públicos paravam, não havia dinheiro, estava tudo parado, estava tudo com a barriga no chão. Não é verdade, há dinheiro. E, portanto, não há dinheiro para umas coisas, há dinheiro para outras. E, portanto, podemos concordar com esta escolha. Não estou a dizer que ela seja errada, forçosamente. Mas é uma escolha. Portanto, se não há dinheiro para certas coisas, porque há dinheiro para outras, porque se decidiu aplicá-lo de outra maneira. Portanto, esta salvação pública não é uma via única. Simplesmente, apresentá-la como uma via única permite decorá-la com a necessidade e com a inevitabilidade que suspende o direito. Estamos num estado de exceção. O direito não é possível. Não há direito, não é porque não haja normas jurídicas, há normas jurídicas, mas elas são inaplicáveis, ineficientes, impossíveis. O que quer dizer a mesma coisa que não há normas jurídicas. Se há normas jurídicas que são impossíveis, é o mesmo que não haver normas jurídicas. E estamos num estado de não direito, que é o verdadeiro estado de exceção, tal como foi teorizado nos anos 20 por Castro. Breves notas, não os quero lançar, realmente foram um texto mais desenvolvido, tenho sobre isso que não queria nenhum enviar a quem o me pedir, se a organização autorizar. Muito obrigado.